Olá, bem-vindo ao Sustentabilidade Informa, o seu podcast a respeito de meio ambiente, sustentabilidade, clima. E também a gente vai puxar mais um ganchinho aqui para esse tema, que é o poder público, que é um ator importantíssimo, né, para fazer todo esse jogo funcionar, toda essa história funcionar. A gente convidou para conversar com a gente o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Espírito Santo, o senhor Júnior Abreu. Júnior Abreu, que tem 40 anos de carreira como gestor público, quer dizer, conhece o Espírito Santo melhor do que ninguém. Júnior, bem-vindo, obrigada, viu? Olá, obrigado pelo convite. Muito bom ter você aqui, 40 anos de serviço público. Na verdade, a gestão pública, eu acho que a pessoa para trabalhar na gestão pública, primeiro, assim, precisa gostar da gestão pública, porque a gestão pública, assim, é um sacerdócio, é um trabalho que você precisa fazer e muito, assim, é uma pena. A gestão pública tem uma dificuldade muito grande, muitos desafios, porque a burocracia é muito grande. É E você tem, verdade. por um lado, né, a população que pede cada vez mais serviços, né, que é legítimo, né, com a advento das redes sociais, da internet, que é o serviço que é com mais rapidez. Então você tem um desafio também que é que o poder público fazer isso e fazer isso com mais rapidez. É o que a gente está tentando fazer nos últimos anos. Eu queria saber da sua história. Você nasceu onde? Você é capixaba? Eu nasci na serra, eu sou serrano, né. Cidadão serrano, né, que Eh fala. Eu costumo dizer que eu nasci na serra, mas naquela época que a serra não era a metrópole que é hoje, né. Era o que é tudo pequenininho lá. Exatamente, eu estudava em Vitória e a gente era como só tinha abacaxi na serra, né. É mesmo, era um É, grande era a única produtor. cultura que tinha, né, não tinha empresa, não tinha nada. E aí as pessoas chamavam a gente de abacaxi na faculdade, Oh, meu justamente porque Deus. hoje a serra é a maior cidade do É. estado, né, é o maior município com maior quantidade de habitantes, né, E virou uma aonde ali, em qual metrópole. bairro que você nasceu? Serra Sede. Ah, é? Que hoje ainda guarda um pouquinho dessa coisa meio de interior, né. O charme, assim, ainda tá lá na Serra Sede, né. Serra Séria ainda tem um pouco. Na verdade, era bom antes, porque você ia para a rua, conhecia todo mundo, né. É. Hoje, com o município da forma que cresceu, a gente acabou que conhece muito menos pessoas do que conhecia antes. A minha família toda, eu continuo morando na serra, constituí família na serra, minha mãe, meus irmãos, então todo mundo ali realmente é conhecida da Serra Séria. Eu ia trabalhar na prefeitura, ia trabalhar a pé, saía de casa e ia a Olha. pé, ficava muito mais fácil, não Ai, que tinha. beleza. Mas e aí a sua adolescência, assim, sua infância, sua adolescência foi como? Foi de pé no chão, brincando de bola na rua? Devia ser muito bom lá, Eu né? costumo dizer que eram tempos difíceis, né, de vez em quando eu falo para minha filha, né, que eu morava, como eu te falei, morando na serra, né, e na minha rua não tinha, lá a gente não tinha nem geladeira nem televisão, né. E aí a gente tinha que ir na casa do outro pegar gelo e também ver TV Ver o jogo na de única casa futebol. que tinha, né, que tinha na rua, né. E hoje totalmente as crianças não têm mais, todo mundo tem televisão em casa, o É. mundo mudou muito, né, avançou muito. Mas na verdade foi uma infância bacana, onde a gente aprendeu. Eu acho que a gente acaba aprendendo muito com a diversidade, né, Uhum. porque eu sou de família que foi a primeira pessoa que formou, curso superior, né. E eu sempre, como eu gostava da gestão pública e eu me formei em administração, né, desde cedo eu queria participar da gestão pública, mas eu vou ser muito honesto, eu entrei na gestão pública até mesmo para poder, a minha ideia era assim, naquela época, era sair da gestão pública depois, porque financeiramente pagava mais a iniciativa privada, Ah, diferentemente de é? hoje. Hoje tá. Hoje já melhorou um pouco, né, hoje os salários já melhoraram A gente muito. pode falar de que ano mais ou menos a gente está falando, assim, quando o senhor 80 entrou? 84, não gosto nem muito de falar de ano não, senão vai achar que eu sou muito Não, estava velho, querendo né. fazer saber, assim, a gente já tinha saído aí dos anos de chumbo, já estava entrando Já estava, já, né, já estava mais consolidado os já. governos, Já tudo, né? estava, aí já estava já mais consolidado. Eh, a gestão pública estava engatinhando, na verdade, É. naquele momento, né, então, assim, são muitos desafios que tinha. Aí eu acabei, fazendo concurso para a prefeitura da Serra, passei num concurso, trabalhei como auditor fiscal, mas desse período todo, o que eu mais gostava, na verdade, é trabalhar na gestão.
né? Na Como, administração, assim, né? mais assim, cargo de gestor. Uhum. Na fiscalização eu trabalhei pouco, né? E aí que eu gostava de fazer entrega, de que as coisas acontecessem, porque assim, eu costumo dizer para as pessoas, até para a gente que trabalha com a gente, eh, na gestão pública é muito mais fácil você dizer não do que dizer sim. Porque quando você diz não, você não precisa justificar o porquê você está dizendo não. Você diz não, acabou. Quando você diz sim, aí você precisa dizer o porquê que você está dizendo sim. Senão, daqui a pouco, os órgãos de controle vão lá, aí questionam, né? Então, assim, é um desafio bacana a gestão pública, mas só vale a pena trabalhar em gestão pública a gente trabalhar com gestão proativa, de fazer entrega, de fazer com que as pessoas possam ter o que eles estão precisando. E, como eu falei antes, o único funcionário público lá da minha família sou eu. Uhum. A maioria, minha esposa tem comércio, meus irmãos, e eu sempre falo um negócio que é, assim, é muito claro para mim. Quando você vai numa loja comprar um sapato, se a pessoa não tratar você bem, o que que você faz? Você vai em outra loja. Tchau e Tchau. benção, né? Na gestão pública não é assim. A gente tem exclusividade na prestação do serviço. É. Então, se a pessoa, se o contribuinte, né, se o cidadão for na gestão pública e for maltratado, ele não tem onde procurar, ele só tem que resolver ali. Então, olha o desafio que nós, gestores públicos, temos para poder fazer com que as coisas aconteçam, trabalhar com que o contribuinte, que a população, o morador da cidade, venha nos procurar e a gente tentar dar a resposta. E eu costumo dizer, sim, o não também às vezes é a resposta. A gente tem que dar resposta para tudo, mesmo que às vezes tenhamos que dizer não. Não, então Uhum. eu acho que é um pouco disso, né. Aí eu fiz essa parte da Prefeitura da Serra eu acabei, sendo secretário de fazenda lá, que é o Deixa eu maior perguntar um município. negócio, isso então a gente está falando aí dos anos 80, anos 90, que o senhor era muito jovem, né, entrou jovem, assim, com 10 anos, né, no serviço público. Então, anos 80, anos 90. Como é que era lidar com aquele monte de papel? Que hoje a gente não tem ideia, porque hoje está tudo aqui, ó. Isso aqui é. Se você entra aqui, você vê todas as contas de todas as prefeituras, e do estado e do Brasil. Mas naquela época, aquela papelada não devia ser fácil, não, hein? Com certeza era muito mais difícil, né. Até mesmo porque você gerenciar aquela quantidade de documento que você tinha e você não tinha o controle de tudo, né. Hoje não, hoje com a advindo da informática, né, dos processos todo informatizado, né, ficou muito mais fácil de controlar. Então, assim, obviamente naquela época a quantidade de processo era muito menor também, a população cresceu Uhum. muito, né, mas assim, a gente não consegue enxergar lá atrás como seria se nós não tivéssemos no hoje, né, porque assim, hoje É. realmente, Hoje metade ajuda da muito. população teria que ser servidor público para dar conta de atender a outra metade, eu imagino, né? E sem contar com a ampliação da quantidade de serviços que o poder público acabou É. ampliando. Nós não tínhamos lá atrás a quantidade de serviços que nós temos hoje, né. Então você tem muito mais serviço hoje ofertado pelo poder público do que nós tínhamos lá atrás. E assim, a mudança veio e veio para ficar, não tem jeito de e eu tenho falado muito isso, que às vezes as pessoas, assim, o próprio ser humano às vezes tem dificuldade, resistência na mudança, Uhum. né. E eu acredito o seguinte, a gente tem 2 formas de trabalhar isso aí. Ou a gente ajuda a promover a mudança, ou o gestor público ajuda a promover a mudança, ou nós vamos ser atropelados por ela. Verdade. Você escolhe qual caminho você quer fazer aí, né. Então é importante você melhorar todos os processos para poder ajudar a população, fazer com que as coisas aconteçam mais rápido, né. Então a internet veio, a informatização do processo veio para poder ficar e não tem um revertério mais, e nós precisamos cada vez mais entender que é a busca incessante de mudar os métodos de trabalho, mudar, ver o que que dá para fazer para otimizar os processos, para poder encurtar os prazos, melhorar a qualidade, então é um pouco disso. Eficiência, eu acho que é a palavra-chave, né? Sim, sim, quando você fala em eficiência, porque
uma ferramenta importante da própria administração. Aí eu vou até sair um pouquinho para entrar até no tema que é exclusivo de vocês aqui. Eu tive a oportunidade de ser presidente do IDAF, Uhum. né, e foi até lá que eu conheci o Elias, a Kátia, né, e assim, e a gente teve um trabalho muito grande de que, primeiro, de aproximar o produtor rural da instituição, que isso era um negócio, e eu falava muito isso, porque assim, nós estamos dos mesmos lados, produtor rural e instituição. O produtor rural precisa entender que para ele produzir, tem que produzir dentro da legislação e tudo, e os técnicos, a instituição, o IDAF, também tem que entender que nós precisamos sempre que, assim, acelerar os processos de licença, né. Então, assim, É. lá na frente do IDAF, a gente teve a oportunidade de implantar a guia de trânsito animal online, que nós implantamos na nossa gestão. Nós implantamos a previsão de trânsito vegetal online, simplificamos o procedimento, trabalhamos, assim, fizemos um trabalho muito grande de envolver todos esses atores no mesmo projeto, entendeu? Que Uhum. era produção sustentável que nós tínhamos que fazer. Então, assim, isso é bacana a gente fazer. Vale a pena quando a gente faz, quando eu olho para trás, eu falo assim, eu ajudei a construir isso. Porque É. não tem graça você fazer todo o trabalho e olhar para trás e falar assim, o que você melhorou? Você melhorou a vida das pessoas? Você otimizou o processo? Você melhorou a eficiência do órgão? Então, eu acho que é isso que é importante, entendeu? Claro. Eu adorei uma frase que você falou aí que tinha que porque o IDAF é um órgão, né, fiscalizador, e você falou: "Tem que andar junto com o produtor", porque não existe ninguém que fiscaliza melhor a própria terra do que o dono dela, né. Então ele vai olhar ali se tem gente cortando as árvores dele, vai olhar e, apareceu uma onça, vai chamar o que tá aparecendo onça em tudo quanto é lugar agora, né. Aham. Apareceu, vai chamar ali, porque tá com pô, tem gente ali, tem a criação. Quer dizer, é uma parceria que só tem a ganhar os 2, né. E o próprio produtor hoje já está muito mais consciente. Ele sabe que o maior bem que ele tem é a terra. Não Exato. adianta fazer, quer dizer, assim, várias coisas que a gente fez, a questão do cadastro ambiental rural, que foi um trabalho nosso, a gente conseguiu recurso para poder fazer. Então, assim, o próprio produtor, ele está mais consciente hoje de que o bem que ele tem é a terra, ele precisa produzir e precisa produzir dentro de uma sustentabilidade, Porque né. senão a terra também vai falhar com ele, né. Exatamente. E eu falo com muita tranquilidade, assim, eu tenho um orgulho danado desses produtores rurais aqui do Espírito Santo, que, assim, eles são batalhadores, eles trabalham, eles se dedicam, e prova disso são todas as ações que nós temos aí, a questão do café, o próprio do mamão, da pimenta, né. Então o Espírito Santo tem despontado em várias ações como um estado produtor e que produz com sustentabilidade. É verdade. Agora, Juna Abreu, você estava trabalhando lá na Serra, você foi direto para o IDAF ou você passou por algum outro órgão antes? Como que você chegou aí no estado? Na verdade é até engraçado isso, né. Eu estava trabalhando como secretário de fazenda da Serra, aí terminou o mandato da época do prefeito, e eu tive convite para ser secretário de fazenda em 3 municípios, um deles foi Aracruz. Aí eu fui para Aracruz para ser secretário de fazenda lá. Aí fiquei em Aracruz por volta de 2 anos e meio, isso era 2000 até 2015, maio, junho de 2015. Aí eu estava voltando da prefeitura de Aracruz para ir para a prefeitura da Serra, onde eu sou, né, sou concursado. E aí na época, tinha tido a eleição para governador, Uhum. e até então as pessoas que tiveram muita reclamação da gestão do IDAF. Aí na época o secretário Tassiano, né, ele me chamou, que eles entendiam que para ajudar a melhorar a gestão do IDAF, precisava ser um auditor fiscal, né, para tentar ver o que podia fazer para melhorar, aproximar o produtor rural da instituição, né. E aí ele me chamou, inicialmente eu não topei, mas depois eu falei assim: "Vou topar isso".
vou topar, mas aí a pessoa pergunta assim: "Você sair da área de finanças para ir Para o para o agro", agronegócio, né. Aí sai um da amigo cidade, vai para a roça de uma hora pois para é, outra. aí um amigo meu falou bem assim: "Mas cara, você entende de gestão". É, Então, aí topei, né, e graças a Deus nessa a gente acabou criando uma relação muito forte com a Federação da Agricultura, com a OCB, e tem uma questão engraçada, né, porque a primeira vez que me chamaram para reunião essas reuniões mensais que tem na Federação da Agricultura, e aí eles me chamaram, tinha menos de um mês no IDAF, aí meu diretor falou bem assim: "Rapaz, não vai lá não, não vai lá não que toda reunião que tem na federação, o IDAF apanha direto lá". Eu falei: "Não, eu vou lá, pô, tem um mês que eu estou no negócio, eu preciso tem ir", que conhecer o né. pessoal, né. Aí cheguei lá, né, e doutor Júlio, que é o presidente da federação, era na época, recebeu muito bem, aí conversamos, o doutor Júlio perguntou se eu queria fazer uma fala, eu falei: "Quero". Aí e falei que na minha fala, falei que nós íamos aproximar o produtor rural da instituição, que nós íamos colocar a GTA online, a permissão de transvegetal vegetal online, e simplificar procedimento. Nós fizemos a concessão do serviço de inspeção animal. Nós ia Aí quando terminou minha fala, aí levantou um presidente do sindicato e falou bem assim: "Eu quero acreditar no que o presidente do IDAF está falando, mas eu acho que ele não vai conseguir fazer". Resumindo, passou esse tempo todo, eu sou o único presidente do IDAF que foi homenageado na Federação da Agricultura, Que honra, né. hein. Exatamente. Fui homenageado. E assim, a gente acabou criando, tanto é que de vez em quando eles me chamam e falam bem assim: "Podemos indicar você para o IDAF de novo?". Falei: "Agora não dá mais, a gente já está em outra situação", mas assim, foi uma experiência muito boa que a gente passou. Sou muito grato aos produtores rurais, aquelas pessoas, porque a gente cresceu também, que É. nessa relação, a verdade é essa, eu aprendo muito também. Eu hoje, quando eu falo que eu tenho orgulho dos produtores rurais, e de vez em quando, como eu vou muito para o interior, eu gostava, né, eu ficava 2 dias no IDAF e 3 dias no interior, até mesmo para conhecer a realidade, para ver, não ficar só no as pessoas falando que aconteceu isso, aconteceu aquilo, não, eu queria saber o que estava acontecendo, eu queria participar do negócio. Então, isso me ajudou muito a tomar decisões, me ajudou muito a fazer uma política de gestão proativa, eficiente. E graças a Deus nisso tudo, o resultado foi justamente esse. Quando terminou a minha gestão no IDAF, eles juntaram esses setores todos para fazer uma base-assinada para eu continuar no IDAF. Então, assim, falo isso com muito orgulho pela questão do trabalho que a gente fez no IDAF mesmo. Porque essa fiscalização e essas leis têm que ser simples mesmo, né. Porque a gente, por exemplo, um licenciamento ambiental no Brasil, eu sei que precisa, é necessário e é urgente que você tenha, essa observação muito, detalhada sobre o que está acontecendo. Agora ela não pode ser tão longa, né. É. Às vezes para você fazer uma picada no meio da roça, é difícil. Não sei se hoje em dia, assim, ainda é ou no seu trabalho ali no IDAF deu para tirar essa burocracia mesmo que incha? A gente simplificou muito procedimento de licenciamento, né? Uhum. Secador de café, a gente. Então, assim, muitas coisas que nós fizemos, nós conseguimos encurtar prazo, reduzir burocracia. Então, a gente melhorou muito essa relação com o produtor rural por causa disso. E assim, e acaba também que as pessoas hoje, o produtor, ele precisa ser conscientizado. Sim. Se o órgão tiver uma política, primeiro, assim, de fazer uma conscientização do que é punição, porque muitas das vezes o produtor rural, ele não faz aquilo por conhecimento, às vezes ele faz por desconhecimento, e nós não podemos ter uma questão somente punitiva, porque aí você desestimula o produtor rural. Nós não podemos ser complacentes com quem é reincidente, com quem está fazendo a coisa, né? Isso. Então, assim, precisa separar as duas coisas. Se o poder público entender que é possível separar, isso ajuda muito, tanto o lado de cá quanto o produtor rural. E assim, com essas ferramentas hoje de ESG que está sendo colocado, então assim, hoje
essa questão de supressão de vegetação, você tem levantamentos, né, de imagem que você consegue hoje, os órgãos têm ferramentas hoje que estão fazendo supressão de vegetação numa área que não pode, sem licença, ele não precisa nem ir lá no local para poder fazer a autuação. Ele, com o georreferenciamento, com ferramenta, ele pode fazer isso. Então, assim, Olha. não dá mais para poder nem o produtor achar que vai enganar um órgão, nem o órgão também achar que o produtor tem que ser o tempo todo punido. Ele tem que ser punido quando ele fizer coisa errada. Agora, tem coisas que ele faz que, às vezes, ele não faz por consciência e, às vezes, faz até por desconhecimento. Então, assim, precisa fazer um trabalho, que foi esse trabalho que eu, assim, bati muito na instituição, da gente dialogar, de conscientizar, de trazer o produtor para perto, que às vezes o produtor, na verdade, eles tinham até medo da instituição. Assim, não pode ter medo, você tem que ter respeito com as instituições que estão ali, são bons técnicos, nós temos técnicos muito bons na instituição, né? Mas não dá para a gente trabalhar só nessa questão de punição. Temos que trabalhar na questão de sempre explicar, tentar conscientizar para a gente poder avançar nessas questões também. Sabe uma coisa que eu notei muito, que aconteceu isso de conscientização, pelo menos aqui no Espírito Santo? Eu sei que tem épocas que a gente tem muita queimada ainda, né? Tem o fogo criminoso que a gente sabe que acontece, mas você vê que o produtor rural, que antigamente fazia aqueles aceros, que fazia, né, para limpar terreno, não faz mais isso, né? Acredito que foi um trabalho muito grande aí para conscientizar, ó, peraí, não dá para pôr fogo, que isso aí vai pegar, pode pegar na mata lá em cima e acabar com tudo. A questão é que a gente está vivendo um momento muito adverso, né? Uhum. Porque às vezes é muita chuva, muita É, seca, e também passa por uma conscientização. O próprio produtor, aquilo que se falava antes, que o país, né, não é nem um país, é um mundo está passando por um momento difícil, que as pessoas ficavam falando, ah, não vai acontecer, só que as pessoas estão falando, mas não vai acontecer. A gente já tem hoje, né, demonstrações que está acontecendo. Então, eu acho que partiu também de uma conscientização do produtor, que hoje ele já acredita, ó, 4 meses de sol sem chuva, cara, então, como é que eu vou fazer uma queimada se não tá chovendo? A chance dessa queimada ultrapassar e queimar áreas que não, então, assim, não concordo. dá. Eu acho que também passou pelo que está acontecendo no mundo, né, e também pela conscientização do produtor rural, que não dá para fazer isso mais. E lá no IDAF você ficou até que ano? Eu fiquei até 2019, final de 2019, Uhum. fiquei 4 anos no DAF. E depois, aí continuou no governo do Não, estado? aí depois do IDAF eu fui convidado para ser secretário de Estado de Esportes, Ah, entendi. né. Mas caminhou por um monte de área diferente, É, hein? É gestão, é agronegócio, né? é verdade, É defesa ambiental, vai para né. esporte. Mas na verdade tudo é gestão, né. E assim, tem sido uma escola para mim, tem sido um aprendizado muito grande, e quando a gente e na área de esporte também é uma área que eu não tinha Familiaridade. expertise, não Torce tinha, para que time? Pode falar? claro, eu torço para o melhor time do Rio de Janeiro. Ah, Na Fluminense? Serra eu sou Serra e no Rio eu sou o Vasco da Gama. Uai, falou que era o melhor time, achei que era o meu Fluminense. Não, 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 perdemos ontem de 4-1, Nossa mas eu senhora. continuo ali, continuo É, firme. sofredor. Eu sou Rio Branco polenteiro, né, Aí, ó. lá de Venda Nova, Ah, lógico, Venda Nova. Fluminense, né, a gente gosta também. Mas De aí foi aquele desafio lá. Pois é. Então, aí na Sexporte, né, foi muito bom também, um aprendizado muito grande, só que eu peguei 2 anos de pandemia, né. Mas a Eita, gente mas a gente difícil. conseguiu avançar muito. A lei de incentivo ao esporte, foram nós criamos, né, o governador Renato Casagrande é um idealizador dessa lei, então, assim, nós construímos. A Loteria Capixaba, o projeto da Loteria Capixaba que está agora, nós criamos também um projeto, e nesse projeto eu criei muito mais, porque tinham uma parte da receita da loteria vai para o esporte. Então, por isso que todo o arcabouço que até o nome foi eu que dei, Loteca, Loteria Capixaba, Ah, legal. né? A gente colocou, a gente conseguiu concluir, né,
as obras do estádio Kleber Andrade. O Ficou Kleber bonito Andrade, lá, hein? o Kleber Andrade não tinha nem alvará. E eu lembro que tem muitas coisas bacanas, né, que eu, logo no início, como eu assumi esse esporte, aí o Kleber Andrade teve um jogo aqui, eu não lembro que jogo que foi, e nós tínhamos lá quase 100 degraus para subir para os vestiários, né? Uhum. E aí o Fantástico fez uma matéria falando do jogo, dizendo que os jogadores estavam cansando, porque subir e descer o negócio, não tem problema. Aí eu fui lá, além da reforma toda, do alvará, a gente colocou toda a acessibilidade, botamos escada rolante para os vestiários, botamos elevadores para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Uhum. E um negócio bacana também que a gente fez, que foi a construção do centro exclusivo, um ginásio de esporte exclusivo para pessoa com deficiência. Onde é? Aqui na Cesport, nós inauguramos tem mais ou menos uns 4, 5 meses. Era um sonho que eu queria fazer, porque assim, o paradesporto está crescendo muito. E eu tenho falado muito isso, que a todas as estruturas que são construídas, todas são construídas para as pessoas que não têm deficiência. Então, as pessoas não pensam que pode ter uma pessoa com deficiência que precisa ter acesso. Um paratleta. Um paratleta, né? E aí eu vi uma estrutura muito bacana em São Paulo, que é um mundo, né? É a única estrutura que é exclusiva para o paradesporto. E aí eu falei assim, vamos tentar fazer algo no Espírito Santo, né? E aí já tinha um projeto do governador Renato Casagrande, já de quase 6 anos atrás. Aí eu recuperei esse projeto, contratei uma empresa para poder fazer toda a atualização, a modernização do projeto. E aí nós fizemos e listamos. E hoje o Estado do Espírito Santo é o segundo estado a ter uma estrutura exclusiva para o paradesporto. Que bacana isso. Então, assim, isso foi muito bom a gente fazer. Isso você integra as pessoas, né? Então assim, essa turma, nós temos muitos atletas dedicados para o desporto no Estado do Espírito Santo, né? O Estado do Espírito Santo é um celeiro de atletas. E com essa estrutura, eu acredito que nós vamos conseguir avançar ainda mais, que fica aqui na Cesport, em Bento Ferreira. Barato. O pessoal pode ir lá, pode se inscrever. Sim, tem vários projetos lá, né? O ginásio é totalmente adaptado. Então, assim, é uma estrutura exclusiva para o desporto. Não é aquilo que, às vezes, você acaba fazendo, pega uma estrutura e tenta fazer adaptação, né? Essa não. Ela já foi concebida para o paratleta. E o esporte salva vidas, né? Quando a gente olha assim, tanta criança que pode não se manter no esporte, né, ao longo da vida, se tornar um atleta profissional tal, mas parece que dá um motivo para aquela criança, né, querer melhorar, querer crescer. O esporte, na verdade, é muito mais do que a atividade física, né? Você tem uma inclusão, né? Você tem coisas muito bacanas que o esporte pode trazer para você, além de só uma atividade física, a questão da saúde. Aí agora você está como secretário-chefe da Casa Civil. Foi logo depois de sair da Cesport? Eu saí da Cesport, aí recebi o convite do governador Renato Casagrande para ser diretor da CESAM, né? Aí fiquei na Tudo a ver, né? Com esporte, agricultura. Tem tudo. Você vê como é que eu estou aprendendo, né? Que bom, que Cada bom. dia mais Sinal a de que gente está aprende. deixando muita coisa boa para trás. E assim, cada hora é um desafio, né? E a CESAM foi uma bacana também, né? Uma companhia importante no estado, mas com certeza a chegada da Casa Civil foi um desafio ainda maior, né? Porque a Casa Civil é o coração do governo, né? Queria que você explicasse para a gente o que é a Casa Civil. A Casa Civil, na verdade, a Secretaria da Casa Civil, ela faz todas as tratativas, né, dos entes com o governo. Geralmente acontece primeiro na Casa Civil, para depois chegar ao governador. Por exemplo, a gente faz a tratativa toda com a Assembleia Legislativa, através dos nossos 30 deputados, né, que a gente sabe, né, que são, apesar de ser poderes independentes, né, o Executivo e o Legislativo, mas essa relação, essa ambiência, né, nos ajuda muito, né? Ajuda para poder
acelerar a votação dos projetos, né? Projetos de interesse da população, né? Então, tem isso em relação com os outros entes, né? Você tem aí o Ministério Público, Tribunal de Justiça, com os próprios sindicatos, né? Uhum. Que lidera os funcionários públicos do Estado. Nós temos também uma relação de ambiência com os demais secretários, né, de Estado. Então, assim, a Casa Civil praticamente ela está em todas as ações do governo, né? É o braço direito do É um Casagrande. pouco isso aí, é um pouco isso, né? Então, assim, realmente é um desafio e também, com certeza, um grande aprendizado. E trabalhar com o governador Renato Casagrande é muito fácil, né? Porque, primeiro que ele é uma pessoa assim, muito proativa e ele quer as coisas, acompanha tudo de perto, né? Ele, cada hora, não, isso aqui não aconteceu, tem que acontecer, então ele cobra muito. Então, isso é muito bom para nós, né? E a gente vê hoje, igual como o Estado está crescendo, como o Estado está aparecendo, né, a nível de Brasil. Então, isso é muito bom, porque eu costumo dizer, nós estamos na região sudeste, né, imprensado por São Paulo, Minas e Rio, três grandes estados, né, três grandes populações, e o Espírito Santo está ali, né, No naquela. cantinho dele. Exatamente, naquela época, até de um tempo atrás, as pessoas não davam muita importância ao Estado, né? Porque um Estado pequeno, população pequena, receita pequena, mas aí, de um tempo para cá, o Estado do Espírito Santo tem demonstrado que se agigantou na gestão perante esses outros estados. Então, assim, nós temos hoje, o Estado do Espírito Santo hoje é o único estado da federação, letra A do Tesouro Nacional, ou seja, está com as contas em dia. Tudo certo. Nós temos dívida negativa. O que é uma dívida Você não negativa? deve nada, você tem mais do que você assim, se Tem dinheiro em equilibrar. caixa Exato, você ali. tem que equilibrar, você tem muito mais dinheiro do que você Nossa, mãe. deve, né? Então, assim, o Estado do Espírito Santo construiu isso, construiu através da liderança do governador Renato Casagrande, do vice-governador Ricardo Ferraz. Então, para onde nós vamos, nós temos bons índices. E, às vezes, eu tenho que falar o seguinte, as pessoas até estão acostumando com isso, né? Mas isso não é a realidade do nosso país. Isso é a realidade do nosso Estado. Às vezes, quando a gente vai, há pouco tempo eu estava num município no norte do estado e chegou três vereadores do município vizinho, né, de Minas Gerais, né? E aí eles conversando sobre isso e nós falando dos investimentos que o Estado está fazendo nos 78 municípios do Estado. Aí eles falaram assim, não dá para botar o nosso município no mapa do Espírito Santo, porque não tem esse tipo de coisa em outros estados. Então, o estado do Espírito Santo hoje realmente tem muitos bons índices, né? Mas é o estado mais transparente do Brasil, demonstra, né, como que o estado mostra suas contas, como é que faz, como é que faz. Então, tem colocado isso, né? E uma coisa importante que assim, o equilíbrio da conta é extremamente importante. Mas não adianta, o Estado não é um banco. O banco visa o quê? Lucro. O Uhum. Estado não. Ele tem que ter as contas acertadas, e às vezes eu tenho falado muito isso, que eu sou da área de finanças. A gente precisa cuidar das contas para poder cuidar das pessoas. Nós não conseguimos cuidar das contas se não cuidar das pessoas. Então, é esse o dever de casa que o Estado do Espírito Santo está fazendo. Quer dizer, Nós, não adianta ter dinheiro, você não está fazendo obras, melhoria para as pessoas, né? Estrada, posto de saúde, enfim. exatamente, é isso que precisa ficar claro. Nós investimos no ano passado 5 bilhões de reais Uhum. em infraestrutura. E aí, se nós pegarmos, eu vou pegar São Paulo, que São Paulo não é quase um país dentro de outro, É né? verdade. Não dá para comparar o orçamento de São Paulo com o orçamento do Espírito Santo. Mas se nós pegarmos o estado de São Paulo, o estado de São Paulo, ele investiu o ano passado do orçamento dele em infraestrutura pouco mais do que 7%.
do orçamento dele em infraestrutura. Uhum. O Estado do Espírito Santo investiu no ano passado 20% do orçamento em infraestrutura. Então, olha a diferença que é. Por quê? Assim, as contas dividem em quê? Em investimento e em custeio. Custeio Aham. é aquilo que custeia a máquina, né? Combustível, iluminação, energia, né? Uhum. E investimento é o que leva para a cidade um posto de saúde, uma escola, né? A rodovia das Paneleiras, a terceira ponte, essas obras estruturantes que estão sendo feitas. Então, o Estado do Espírito Santo hoje tem mostrado uma energia que nenhum Estado tem nessa condição. Então, assim, hoje o Estado do Espírito Santo é um ponto fora da curva. Eu tenho dito muito que assim, é uma luz para iluminar o caminho desse país. E qual que é a receita, Ginabril? O que que vocês fizeram que deu tão certo, que às vezes pode ser até replicado em outros estados, né? É a receita, na verdade, primeiro assim, é você trabalhar a gestão de eficiência. Porque assim, não dá para numa gestão você fazer isso e aquilo, o tempo todo você fazendo opção. Se você só tem 100 milhões para poder investir, você tem que o quê? Você tem que pegar aquele dinheiro e falar assim: onde eu vou investir que trará mais resultado para a nossa população? Uhum. É, tem que começar por aí, porque as demandas da população são infinitas, porque realmente vai aumentando. Ó, quer uma escola, você constrói uma escola, depois ela vai querer uma outra escola em outro lugar. Então, isso é normal. E eles, parafraseando o governador, eles só pedem porque sabe que o Estado faz. Então, como o governador controla muito essa parte de custeio, então, assim, a primeira coisa que tem que fazer, que é o que ele faz com maestria, é não deixar o custeio crescer. Porque custeio é igual a unha. Se nós não cortarmos, ele vai crescendo, e daqui a pouco você está com uma máquina inchada, pesada, e não consegue fazer os investimentos que a cidade precisa. Uhum. Então, hoje, todos os municípios. Ontem nós estávamos em Santa Teresa, dando hora de serviço lá numa obra no morro. Então, assim, o Estado está presente nos 78 municípios. E eu tenho falado muito isso, que, e até falei isso ontem em Santa Teresa, que os municípios, a gente está em Santa Teresa, ali você tem Fundão, você tem São Roque, você tem. Nenhum município precisa ficar com ciúme, não, porque os investimentos estão pautados em todos os 78 municípios. Não tem um município desse estado que não tem obra do governo do estado. Nós estamos falando de 5 bi o ano passado e esse ano mais 5 bi. Mas então, assim, o Estado mudou, o Estado virou a chave e agora, assim, nós estamos é uma locomotiva que está pilotada pelo governador Renato Casagrande, pelo vice-governador Ricardo Ferraz, que está caminhando e caminhando bem. Cara. Então, assim, isso que a gente não pode perder, né? E se nós observarmos direitinho, há pouco tempo atrás, né, 15, 20 anos atrás, o Estado estava afundado, né, Tava. numa situação muito difícil, que não era orgulho para ninguém. E hoje eu falo com muita tranquilidade. A gente tem orgulho de trabalhar nesse governo, um governo que é sério, um governo que é honesto, um governo que leva benefício para a população toda. Agora mesmo, a gente estava vendo, né, isso está muito latente, né? Em 2010 nós tínhamos 2.000 homicídios por ano. Ah, eu vi que o governador postou. Por ano. Nós agora reduzimos, está pouco menos de 900. Então, assim, 2010 para 2024, né? Então, assim, demonstra o quê? Que nós estamos no caminho certo. É para comemorar? Não. É para mostrar, assim, a política de segurança no Estado do Espírito Santo, pilotada pelo governador Renato Casagrande, está dando resultado. Tá funcionando o Exatamente. negócio. Mas precisamos caminhar mais, precisamos Claro. evoluir, precisamos evoluir. Não dá para nós caminharmos sem pensar nisso, entendeu? Agora, Junabreu, a gente tem aí também uma enrascada pela frente, né? Teve essa reforma tributária. Me corrija se eu estiver errada, Uhum. hein? Perdas aí de 5 bi anuais a partir de 2030. Uhum. Mas só que a gente percebe que é, eu
já fui em vários eventos assim que a gente vê que o governo tá apostando muito no turismo, Uhum. no Espírito Santo, agroturismo, turismo de negócios, enfim. O que mais está aí na pauta para tentar reverter? O que vocês estão estudando? Que eu sei que é uma coisa de longo prazo, vocês ainda estão trabalhando nisso. Não, com certeza, a reforma tributária, né, é um desafio grande, até porque já tem mais de quase 30 anos que se falava na reforma tributária. E acabou sendo feita uma reforma onde trará impacto não só para o estado, para municípios, né. E a questão toda é que, assim, você não tem como, chegar e falar bem assim, fazer um raio-x exato do que vai acontecer em 2030, por exemplo. Você não tem como fazer isso. Você pode fazer estimativa? Pode, mas a estimativa pode estar um pouquinho errado para frente, ou para Uhum. mais ou para menos, né. Então, por isso que quando eu falei antes que o Estado tem investido muito em infraestrutura, porque o Estado do Espírito Santo hoje, muitas empresas estão vindo para cá pela infraestrutura que o Estado tem, pela facilidade que o Estado tem em se registrar empresa, né. Então tem muita coisa acontecendo, claro, a agricultura continua crescendo muito e cada vez mais, né, o Estado apoia, o governo tem investido muito na agricultura. Você pega a parte de turismo, é uma parte importante que tem acontecido, né. Nós somos um estado pequeno, não dá para a gente comparar com São Paulo, com o É. Rio, mas assim, nós estamos fazendo o dever de casa para que em 2030, ou um pouquinho antes, a gente dependa muito menos do que a gente está dependendo hoje. Então, assim, como nós temos um estado organizado, como nós temos um estado que o custeio representa pouco em relação à nossa receita, é isso que nós não podemos perder de vista. Se nós deixarmos o custeio aumentar, porque o custeio você não volta a ele. Por exemplo, você aumenta o seu quadro de funcionários em 5.000 funcionários. Você aumentou a folha de pagamento. Você não volta mais. Você não tem como voltar. Então, a gente tem que estar em uma margem de segurança a poder falar assim: todos os investimentos estão sendo feitos, é verdade, mas nós não podemos abrir mão de continuar investindo para que nós tenhamos outras condições aqui. Eu tive, como eu falei no início, eu moro na cidade minha Serra, né? E eu tive numa empresa, um galpão grande que estão construindo, que estão trazendo. E aí eu estava conversando com o dono da empresa. Então estava vindo empresas de São Paulo para cá, por dois motivos. Eu até me surpreendeu uma parte, né? Uma por causa do Porto de Aracruz, Uhum. né? Para descobrir, e outra por causa do custo do Espírito Santo. Olha. Então, assim, nós temos condições de fazer com que as coisas aconteçam, porque o empresário vai onde ele tem uma condição melhor, né, onde ele sabe que pode chegar nos órgãos do Estado, que vai dar celeridade nos processos, né, que a ambiência de negócio é muito boa. Então, assim, o Estado do Espírito Santo tem investido muito nisso. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos chegar lá na frente numa condição muito melhor para enfrentar essas questões aí que a, a reforma tributária está trazendo, né? Obviamente, os municípios precisam fazer o dever de casa também. Não tem jeito. Geralmente eu falo isso, né? Tem dever de casa para todo mundo. Tem dever Tem. de casa para o Estado, né? Tem dever de casa para os municípios, porque não dá para ficar esperando para ver o que vai acontecer sentado. Você tem que entender que nessa reforma tributária nós podemos ter alguns prejuízos e precisamos ter plano B, plano C, para poder a gente enfrentar a reforma de peito aberto e com estrutura, que eu acho que é com isso que nós vamos conseguir avançar. Obviamente, o que está acontecendo no Estado nos ajuda muito, né? Porque os índices que estão acontecendo no Estado, e aí você pega aí a questão da educação, né? O IDEB, nós tivemos bons índices no IDEB, né? Menor mortalidade infantil. Então, assim, nós temos boas notícias em quase todas as áreas do governo. Então, isso nos ajuda, inclusive, quando a gente fala dos empresários aí fora, a gente está fazendo 20% de investimento em infraestrutura.
as pessoas têm dificuldade de acreditar nisso, porque não é uma realidade do país. Não é. É uma questão do Estado do Espírito Santo. É a questão da gestão imposta, trabalhada pelo governador Renato Casagrande, pelo vice-governador Ricardo Ferraz, que tem trabalhado isso para poder, assim, o Estado do Espírito Santo hoje é um Estado saneado, é um Estado que tem trabalhado proativamente, que tem trabalhado políticas públicas importantes, né? Investimento na saúde, investimento na educação, né? Investimento em todas as áreas, né? Agora, esse fundo de cidade, sustentabilidade, pensando, puxando um pouquinho, né, para a sustentabilidade também, porque, assim, eu falei isso ontem lá na ordem de serviço que a gente deu, que, da questão do morro lá em Santa Teresa, que é risco 3, risco máximo. Nossa. Falei, o que a gente está fazendo aqui é sendo proativo. O poder público tem que tentar reduzir essa reatividade, porque nós não, o Corpo Bombeiro, que é uma instituição, né, bacana que nós temos no Estado, ele trabalha, ele é reativo, porque acontece um negócio. Para o poder público, não. O poder público ele Prevenção. tem. Exatamente. Se nós pensarmos em fazer uma obra dessa, que vai ajudar essa população, nós estamos preservando vidas. Então, é isso que o poder público precisa fazer. E nós, funcionários públicos, temos que trabalhar o tempo todo com essa visão. Não pode ser uma visão, não. Aconteceu, vou. Não, eu tenho que pensar assim: vai acontecer, nós temos que fazer com que isso não aconteça. Nós temos que estar preparados para que as coisas não aconteçam. Então, só dessa forma que a gente consegue melhorar a vida das pessoas. Eu tenho falado muito isso. Assim, só vale a pena estar na gestão pública a gente conseguir melhorar a vida das pessoas. Se não for para melhorar a vida das pessoas, não vale a pena, porque essas pessoas precisam, e a maioria das pessoas são pessoas que mais precisam, classe C, classe D, classe E, que precisam do poder público, não tem outro lugar para recorrer. Então, é essa a importância que nós temos do poder público fazer cada vez mais por essas pessoas também. Agora, o que me deixa um pouco aflita são alguns gargalos aí que a gente tem há décadas, né? A gente tem aqui no estado a BR-262, a 101 que está sendo resolvida, a história. Ali no norte, se eu não me engano, é 259, não é? É a federal lá. Federal, né? É. Que são obras assim, que você depende de uma contrapartida federal, né? Para poder fazer. Alguma novidade? A estrada de ferro ali que vai ligar até ao Rio? Na Ai, verdade, vontade de tossir, eu também tô. na verdade, a BR-101, né, a gente acabou, né, dando muito azar pela concessão, né? Que aconteceu, mas hoje o processo da concessão está praticamente equacionado. Uhum. A gente acredita que agora, já no mês de agosto, setembro, né, a Eco 101 já vai estar com o termo aditivo assinado, as obras estão sendo tocadas, né? Então, assim, diferente da região da BR-101 Sul aqui, que a gente vai e realmente tá uma maravilha, as obras estão avançando, Tá né? mesmo. Pista dupla em vários lugares, a gente teve esse problema na BR-101 Norte. Então, essa questão a gente acredita que vai estar resolvido, que já agora, eu não sei se é agosto ou setembro, eles já vão assinar o termo aditivo, e mesmo sem assinar o termo aditivo, as obras já foram retomadas, e eu acredito que nós vamos ganhar tempo com isso. Aliás, já perdemos muito tempo, né? Nós vamos voltar a ter as obras retomadas da forma que está e ter uma BR duplicada, que é o sonho nosso, porque realmente a gente ir pela BR, né, e enfrentar pista única, a questão de acidente, né, trânsito, a gente vê como que a rodovia do contorno, do Mestre Aldo, ajudou quem vem do norte para cá. Então, assim, obras estruturantes nos ajudam muito. Hoje, ajuda a mobilidade, ajuda em trazer mais empresários para cá. Então, assim, tudo isso. Com relação a 262, né, o governador conseguiu colocar ali, se não me falha a memória, 250 milhões de reais do fundo de Mariana. Então, então assim, está bem equacionado para isso e para o governo federal fazer o complemento. A gente está muito, né, animado,
que em breve a gente vai ter ali uma boa resposta, né, E e o que ter está uma previsto ali? É duplicação não é mesmo? duplicação, é É uma uma segunda via, né? é uma Uma segunda de via. ida e uma de É, volta. exatamente. Aí vai passar pelos mesmos A ideia é municípios? essa, a ideia é essa. Assim, o projeto não está totalmente terminado ainda não, Aham. porque ali nós temos uma questão ali de uma vegetação da Mata Atlântica importante, né, então o projeto está sendo pensado sempre que, se puder, né, sair um pouco dessa área, é bom, mas assim, tem lugar que a gente acaba não conseguindo fazer. Então a gente acredita muito que nós vamos ter assim, uma resposta já ainda esse ano, um direcionamento para poder, nos próximos, sei Nossa, lá, vai ficar um quando espetáculo, hein? vai ficar muito bom. Com relação ao 259, é uma rodovia federal lá, né, e a gente depende muito do governo federal. E nós estávamos falando mais cedo aqui, o governo federal tá com uma capacidade de investimento muito pequena, né, então a gente não sabe se vai conseguir avançar na duplicação daquela rodovia através do governo federal. Então ali a gente não tem como garantir. Mas, obviamente, tanto o governador Renato Azarão quanto o vice-governador têm trabalhado junto ao governo federal para tentar avançar muito nessa questão. E assim, o Estado do Espírito Santo tem muita coisa bacana, né? E tem coisas até que a gente, né, colocou. Você não tem Estado nenhum, né? Nós temos hoje a criação do Fundo Soberano, né? Hoje nós temos 250 milhões de reais para poder ser investido em startups, né, em projetos, até projetos Isso é muito ambientais legal. também, né? Então, assim, o bom disso é a gente conseguir inovar. A gente precisa, na gestão pública, a gente tem que trabalhar para inovar, para ousar. Quando a gente vê, agora essa semana mesmo, não sei se você teve a oportunidade de ver, o governador lançou a duplicação das lanchas do aquaviário. Quer dizer, ficou 20 anos parado. As pessoas falavam que o aquaviário não tinha sustentabilidade econômica, né? Hoje, o aquaviário, são 2.000 pessoas, 2.000 passageiros por dia. Nós vamos duplicar, sair de 4 lanchas para 8 lanchas, né? Que a gente já vamos startar o processo, né? E ampliar ainda os pontos de atracação das Ah, isso é lanchas, muito né? legal. Porque eu acho que é transporte para a gente, eu já andei, é muito legal a travessia ali de Vila Velha para Vitória. Só que é uma coisa meio turística também, porque é lindo. Você vê a É. ponte, né? Vê a cidade de um lado e de outro. É muito bonito. Pois é, mas se você vê, realmente é muito bonito. E só o fato de você não ter, ó, você não tem semáforo, você não tem quebra-mola, você não tem engarrafamento, já é maravilhoso. Já é. Já E é. ainda pegando brisa do mar. Aí você pegando aquele visual bacana ali, que realmente não é só a questão de mobilidade, é questão de turismo também. Exato. Ontem, eu até fiz uma publicação essa semana sobre a Aquaviário, aí teve uma pessoa que falou bem assim: eu quero um ponto para poder atracar também, para levar as pessoas para a glória. Então, assim, olha o que é o governo do Estado pensar macro, pensar grande, pensar em inovação. Por que ficamos 20 anos sem o aquaviário? Né? E colocou o aquaviário, que não era sustentável, e mesmo que não fosse sustentável economicamente, você tirar as pessoas, né, reduzir o tempo dentro de um ônibus, É. isso ajuda muito. Às vezes a pessoa sai 5 horas da manhã de casa, 4 horas da manhã de casa, pega 2 ônibus, e o aquaviário é totalmente integrado com o Transcol. Então, assim, nós vamos ter mais uma questão, né, de mobilidade no estado do Espírito Santo. Então, cada hora você investe, né, dá um resultado aqui, dá um resultado ali, e isso ajuda quem? Ajuda a população. Então, isso aqui é bacana da gente conseguir trabalhar, da gente conseguir fazer com que as pessoas melhore a vida das pessoas, né? Então, eu acho que é um pouco disso que tem que se fazer, continuar fazendo na gestão pública. Júnior Abreu, secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Espírito Santo. Agora, qual vai ser a sua próxima empreitada? A gente contou aqui, ó, agricultura, finanças, esportes, agora na Casa Civil, quer dizer, gerindo aí a coisa toda.
E a próxima você não pensa em entrar no serviço público, mas de uma forma eletiva, no caso? Não, Não pensa não? não, não, isso aí é uma pergunta que muita gente me faz, mas assim, eu acho que é muito bacana, né, o papel dos deputados, né, dos próprios senadores, governador, mas eu acho que isso aí é um negócio que já passou no meu tempo, sabe. Eu prefiro muito mais trabalhar na gestão, né, se eu puder, assim, fazer com que as coisas aconteçam, né, Nos porque nos bastidores. bastidores, porque, né, assim, precisa de gente para tudo que é lado, né. Claro. Precisa dos deputados, precisa do governador, precisa dos senadores, mas precisa também de pessoas que sejam gestores, né, que consigam, conduzir uma política, porque, assim, o vereador não faz nada sozinho, ele faz com os auxiliares dele, né. Claro. Ele direciona, ele é o nosso comandante, né, mas ele direciona. Então, assim, para mim, o primeiro passo agora é eu, né, se Deus quiser, terminar a gestão do governo Renato Casagrande e onde tiver espaço e eu puder, né, fazer um trabalho, dedicar, né, de um trabalho onde eu consiga dar retorno, onde eu consiga, né, fazer com que a gestão pública melhore. Eu acho que qualquer lugar que puder e que eu for convidado, eu vou estar disposto a fazer, porque é um negócio que eu faço porque eu gosto mesmo, não é, eu não faço gestão pública só por caso, né, da recompensa financeira, né. Eu faço porque realmente eu gosto, eu acho que vale a pena e assim, é o meu é o que eu penso, se nós não conseguimos melhorar a vida das pessoas, não vale a pena estar na gestão pública, vale a pena estar na gestão pública, a gente falar bem assim: "Eu consegui melhorar, eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo". Aí você olhar para trás e falar assim: "Não, que eu fiquei lá 3 anos, só ganhei o meu salário e nada aconteceu". Então isso não acho que não vale a pena. Tem uma coisa também, só que eu tenho falado muito isso, que o funcionário público precisa voltar a ter capacidade de ousar, de inovar, porque nós da Constituição de 88 para cá, onde se criou-se os órgãos de controles, boa parte dos funcionários públicos acabaram se travando um pouco, porque qualquer coisa é ação de improbidade, é isso, aquilo, outro, né. Então o que que acontece? Se a pessoa faz uma ação, né, e aquilo já está acostumado a ser observado pelos órgãos de controle, dificilmente ele terá problema, porque já houve uma análise. Agora, se ele passa a ousar, se ele passa a inovar, às vezes ele fica com medo, porque assim, como um órgão de controle vai entender isso? Então, assim, isso a gente precisa, né, recuperar a capacidade nossa. É importante que o servidor público fale assim: "Não, eu não posso fazer isso. Isso aí eu já estava fazendo há 10 anos". Eu não falei mais cedo aqui, a gente tem escolha, ou a gente ajuda a promover a mudança, ou nós vamos a mudança vai atropelar a gente. Ser engolidos, né? Não tem outro caminho para isso, né. Mas Uhum. assim, eu acho que o funcionário público precisa ter essa linha de atuação, assim: "Ó, eu vou ajudar, eu vou construir, eu vou inovar, eu vou usar". O que eu fazia 10 anos atrás, não tem mais nem porquê disso, nem preciso eu estar aqui para fazer isso, entendeu. Junabre, obrigada, viu? Obrigada. Parabéns pelos 40 anos aí de funcionalismo, de serviço público. Que outros 40 venham aí, que você esteja perto da gente, cuidando do nosso estado, gerindo também. E parabéns. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, adorei, tá, de falar um pouquinho desses tempinhos aí que a gente trabalha como gestão pública, que é um negócio que eu gosto mesmo, né. E assim, a gente espera muito, né, que a gestão pública continue avançando, né, a gente consiga sempre prezar pela eficiência na gestão, que a gente consiga dar resultado, melhorar a vida das pessoas, que eu acho que é isso que importa para a gente, e eu tenho que ser muito honesto, eu sou muito grato ao governador Renato Casagrande, ao vice-governador Ricardo Ferraz, por nos dar confiança de estar à frente da Casa Civil, e o que eu puder fazer para poder melhorar, para poder trabalhar, poder envolver e levar a eficiência à gestão, eu vou fazer. E finalmente eu quero agradecer aqui e dizer parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, deixar um abraço aqui para o Elias e para a Kátia, que são amigos queridos nossos, né, e dizer que estamos à disposição. Muito obrigado mesmo.
Obrigada. E a você que acompanhou a gente, nosso muito obrigada. Até a próxima.